Vamos recapitular o que a gente viu na semana passada, né? A gente falou um pouquinho sobre funções, vimos um pouquinho das aplicações, né? Vimos o conceito de funções, apresentei para vocês o plano cartesiano, falamos um pouquinho sobre a forma funcional, a forma algébrica, perdão, de uma função do primeiro grau, além das correspondências numa tabela e também num plano cartesiano, né, o desenho chamado de gráfico dessa função. E também vimos as aplicações de funções, né? De maneira geral, num contexto um pouco mais aplicado, como é que a gente pode fazer uso dessas ferramentas, né, dessas propriedades de funções dentro de um caso mais concreto. Então, para isso, apresentei para vocês os conceitos de função custo, função receita e função lucro, que estão associados, obviamente, à questão econômica, né? Que são relacionados a custo, receita e lucro. Quando se coloca funções a essas características, a esses fatores econômicos, a gente está, na verdade, escrevendo matematicamente um comportamento para esses casos. E essa escrita matemática é através de uma forma funcional. Nada mais do que isso, né? Então, aqui nós relembramos os conceitos, né, que estão associados a custo, receita, demanda, oferta e lucro, né? Lembrando aqui que o lucro é sempre a diferença entre aquilo que se arrecada e o que se gasta, ou seja, a receita menos custo. E também, seja um número ou também uma função. Lembra que uma função nada mais é do que um número, né? Um número que eu ainda não sei, mas que está relacionado ou que está dependente de uma outra variável, que também é um número. Essa variável x aqui, né, no caso. E aí nós fizemos algumas aplicações, né? Fizemos esse primeiro exercício aqui, relacionando funções do primeiro grau. E construímos, inclusive, uma função do primeiro grau aqui a partir da forma funcional geral e da leitura no gráfico e mais algumas informações nos pontos, né? A gente encontrou uma função do primeiro grau, encontramos aqui também alguns pontos relacionados no gráfico às informações, vimos aqui uma função a partir da identificação de alguns pontos, que era a função venda, que essa era fácil relacionar, também era uma função de primeiro grau. E então nós conseguimos observar diversas propriedades, né? Diversas situações. Analisamos uma coisa muito importante, que vocês concluíram também, que uma função custo não inicia no valor 0, 0 na origem, justamente porque, mesmo que você não tenha produzido nada, e geralmente é assim, você vai ter um custo. Justamente porque, para você ter alguma coisa, você tem que produzir, ou você tem que comprar, adquirir. Então, primeiramente, você tem um gasto inicial, pode ser associado à compra para repasse, pode ser a um custo fixo para produção e assim por diante. E depois você vai ter alguma arrecadação e um custo que vai sendo elevado à medida em que você tem uma determinada quantidade de itens sendo comprados ou produzidos, né? Também vimos na semana passada um outro tipo de comportamento, com um gráfico sendo representado por uma função linear aqui, uma reta, uma função de primeiro grau, e um outro com uma curva, uma função aqui chamada matematicamente de parábola. A parábola, que é essa curva, representava a função receita e a função linear aqui representava a função custo. E aí precisávamos observar algumas informações, né? Pontos de nivelamento são aqueles pontos onde a receita é igual ao custo. E isso é fácil de visualizar no gráfico, é exatamente onde os gráficos se cruzam. Onde eles se cruzam, onde tem as intersecções, são os valores onde a receita é exatamente igual ao custo. E se a receita é exatamente igual ao custo, por isso que chama nivelamento. Eu não tenho nem lucro e nem prejuízo. Por isso que nivelamento, nível, ou seja, equilibrado, né? Então o lucro é igual a zero nesses casos, ou ainda receita é igual a custo. E aí observamos também os intervalos onde eu
se tem lucro e onde se tem prejuízo, né? Ou seja, aqui nessa região a receita é maior do que o custo, então tem esse lucro. E nos extremos, após os pontos de nivelamento ou antes, após este ponto de nivelamento, eu tenho custo maior que receita. E antes deste ponto de nivelamento, eu também tenho custo maior que receita. Então foi isso que a gente analisou na semana passada, né? Foi esse o contexto. Daí, eu li os exercícios que tinham mais outros itens aqui para vocês, que tinham até as respostas e tudo mais, mas, como eu disse para vocês, né, não subiu o material. Então, mesmo que vocês quisessem ter a oportunidade de ver os exercícios adicionais, não tinha como, que eu não subi o material para vocês. Mas vamos lá então, vamos aqui continuar fazendo as correções desses exercícios em conjunto e depois eu dou um tempo para vocês pensarem no próximo também. Deixa eu ver aqui o chat. Vocês estão falando aqui que o céu está escuro aí também. Então imagina, né? Se daqui aí está escuro, uma distância de 400 e poucos quilômetros, 500 quilômetros, então aqui a nuvem é bem grande mesmo, né? Então vai vir com tempestade feroz. Já está chovendo aqui também. Vamos lá, vamos continuar a aproveitar enquanto a gente tem internet, enquanto a gente tem comunicação, né? Esse exercício 3 então fala o seguinte: o custo fixo de uma empresa é 500 unidades monetárias, ou seja, paga-se sempre 500, independente da quantidade de itens que você tem lá naquela empresa. O custo variável é CV de x igual a meio x ao quadrado menos 20x, ou seja, veja que o custo variável depende, obviamente, de quantos itens se tem, sejam produzidos ou adquiridos, né? E aí você vai ter um custo aumentando ao quadrado em relação a essa quantidade de itens. A função demanda é dada pela expressão P igual a menos meio x mais 40. Lembrando que a função demanda se escreve com P, porque é para lembrar mnemonicamente de preço. A função demanda é o preço do produto. E aqui o preço não é fixo, não é só R$40 ou 40 unidades monetárias. É menos meio vezes a quantidade de itens mais 40. Então vejam que o preço neste caso, ou seja, a função demanda neste caso, varia de maneira decrescente, né? Uma função do primeiro grau com esse coeficiente negativo, lembra lá que ela varia com esse sentido, que, né? Ela tem um comportamento decrescente num gráfico. E aí eu tenho este resultado do preço calculado dessa maneira. Menos meio vezes a quantidade de itens mais 40. Isso me dá o preço. E aí pede-se, primeiro, determinar as funções receita, custo total e lucro total. Mas não foi dado o custo total, professor? Não, foi dado quebrado, né? Aqui é o custo variável e aqui o custo fixo. Então, lembrando que o custo total é a soma do custo fixo mais o custo variável, eu consigo fazer, encontrar a função custo total a partir desses dois dados. E a função receita? Como é que eu calculo? Aqui não foi dado, mas foi dada a demanda. Lembra lá que a demanda, a partir dela se encontra a receita. Por quê? Porque a demanda é o preço, gente. Lembra disso? Então, se eu tenho o preço de cada item, para saber o quanto que eu arrecado, basta pegar e multiplicar o preço vezes a quantidade de itens vendidos. Isso te dá a receita. É isso que a gente tem aqui, ó, nessa representação. R de x igual a P vezes x, ou seja, preço vezes a quantidade de itens. Essa função demanda vezes a quantidade x de itens te dá a demanda. Te dá o preço. Te dá a receita. Então, voltando, recapitulando, devolvo tudo aqui para trás. Produto dos números de elementos ou dos números de itens x vezes a função demanda, função preço,
te dá a receita, te dá o quanto você arrecada com aquela quantidade de itens vendidos, tá? Então eu consigo encontrar a função receita também. Essas fórmulas que você está mostrando aí, que é o CV, como que eu chamo isso de... É como um exemplo? Esse daqui? Ou é a padrão? Esse daqui é um caso particular de função custo para este produto aqui dessa empresa. E esse é o custo variável, ó, por isso que é V de variável aqui. Espera um minutinho, pessoal. Pronto, voltei. Então, aqui a gente tem esse Vzinho de custo variável, né? Ou seja, por que custo variável? Porque o valor do item, o quanto que eu gasto com os itens, vai depender de quantos itens, se for produção, quantos itens são produzidos, quantos itens X. Se for quantos itens são comprados para se fazer um repasse, né? Se a minha empresa é de revenda, quantos itens eu adquiri para revender. Então, isso daqui varia de acordo com a quantidade de itens. Esse também é uma parte do custo, mas é um custo fixo. Podemos pensar que isso seja o aluguel do espaço que eu tenho, ou algum valor fixo, contas de consumo e assim por diante, tá? Não depende dessa quantidade aqui. Geralmente o custo fixo a gente interpreta dessa maneira, tá? E aí então, eu consigo montar também o lucro total se eu souber a receita e o custo total. Então, como é que eu faço isso? Vamos lá. Considerando aqui o preço, eu consigo encontrar a função receita assim, ó. Receita é igual ao preço ou a função demanda vezes X. Ou seja, nesse caso, P ali é menos meio X mais 40, neste exemplo, vezes o X. E aí o que eu faço? Veja que esse X aqui está multiplicando todo o parênteses, né? Toda a função preço. Então eu faço a distributiva, faço X vezes os dois termos. Faço X vezes menos meio X e faço X vezes 40. Então eu vou ficar aqui com menos meio X vezes X, conserva a base e soma os expoentes, X ao quadrado, mais X vezes 40, ou 40 vezes X, 40x. Essa é a minha função receita. A minha função custo total vai ser igual ao custo variável mais o custo fixo. Então, eu vou ter custo variável meio x ao quadrado menos 20x mais o custo fixo, que é 500. Essa é a minha função custo total. E o que eu fiz aqui para encontrar a função custo total? Só juntei isso daqui com isso daqui. Só isso. É uma soma. Custo fixo mais custo variável. Tudo bem? Dúvidas até aqui, pessoal? E aí, continuando aqui, o meu lucro é encontrado calculando receita menos custo.
aqui é L de x é igual a receita menos custo total. E isso basta então fazer a substituição. Vou colocar em azul aqui a função receita, que é menos meio x ao quadrado mais 40x menos toda a função custo. Vou colocar em preto aqui. Qual que é a função custo? Meio x ao quadrado menos 20x mais 500. Ah, mas é menos tudo, professor? É, mas eu coloquei um parênteses ali, ó. Veja que eu não troquei o sinal de todo mundo ainda. Tá? Só fiz a representação, a substituição. Uma troca da representação da função receita pela expressão algébrica particular deste caso, que representa a função receita, e também a expressão algébrica, que representa a função custo. Aí eu faço agora a diferença. Junto os termos semelhantes, ou seja, o que tem x quadrado com o que tem x quadrado, o que tem x elevado a 1 com o que tem x elevado a 1, e o 500 fica 500 porque não tem outro número para acompanhar. Então aqui, a minha função lucro. Professor, me perdi um pouco. Diga lá. Eu me perdi um pouco olhando tudo novamente. Eu sei que o senhor está usando a substituição, né? No caso da fórmula. Certo. Mas esse menos 1 sobre 2 é padrão? Não, é a função, ó, olha aqui, ó. O em azul, esse em azul representa a função receita, ó, foi dado. A receita eu encontrei fazendo a função demanda, que é isso aqui, ó, menos meio x mais 40, essa daqui, vezes x, ó, tá aqui. Aí fiz vezes x, deu meio, menos meio x ao quadrado mais 40x, função receita, ó. Tá aqui. Não, eu gostaria saber se isso faz parte da fórmula em questão padrão. Não, aqui a gente não tem fórmula alguma. Dependendo do caso da empresa. Aqui é um caso particular do valor arrecadado de acordo com a quantidade de itens produzidos. Bom, para esse produto, a gente tem lá uma quantidade X de elementos e a arrecadação com esse produto, de acordo com a quantidade X de itens, por exemplo, se for uma produção de itens produzidos, é dada por essa função aqui, por essa expressão matemática. Então você encontra o quanto você arrecada em dinheiro, fazendo menos meio vezes a quantidade de itens produzidos ao quadrado, mais 40 vezes a quantidade de itens produzidos. Para este caso particular. Tá? Não tem uma regra funcional, não. Tá, vou procurar entender isso melhor. A gente não está usando fórmulas aqui, né? A gente está usando representações matemáticas para números. Essas representações matemáticas têm uma parte conhecida e uma parte desconhecida, que é a incógnita aqui, que pode mudar, né? Que pode ter aqui alguns valores. Por exemplo, aqui para a quantidade de itens produzidos, de 0 para cima, né? Não pode ser negativo. Não posso ter lá menos 3 itens produzidos na empresa, né? Pode ser só, nenhum item, então seria 0 aqui, 2 itens, 3, 4, 5. À medida em que você vai tendo mais itens sendo produzidos, você vai tendo valores obedecidos por esta expressão aqui, dando a receita, ou seja, dando ali o quanto você arrecadou de dinheiro com aqueles valores produzidos. Bom. E o que a gente fez aqui embaixo foi só simplesmente fazer uma substituição. Já que eu pego e vejo
que o quanto sobra para mim, que é chamado de lucro, pegando aquilo que eu arrecado menos aquilo que é o meu gasto. Então, sabendo que a minha arrecadação obedece esta leizinha aqui, ou esta maneira de se calcular um número, então eu troco R de X, que é a receita, pelo que ele vale algebricamente. Pego o custo total e troco pelo que ele vale algebricamente. A diferença entre essas duas quantidades algébricas é o meu lucro na forma algébrica. É o meu lucro que depende da quantidade de itens que estão ali envolvidos. Depende do X ali. O que eu quero dizer com isso? Se o X assume um valor determinado, conhecido, você encontra ali um número. Esse número representa alguma dessas grandezas. Se for substituir aqui o X, vai te dar o custo. Se for substituir aqui, vai te dar a receita. Se for na que a gente vai encontrar aqui embaixo, vai te dar o lucro. É isso. Então, continuando aqui, ó. L, X vai ser igual. Então aqui, ó, veja que eu tenho menos meio x ao quadrado, e aqui, ó, esse menos com o meio positivo aqui vai dar menos meio também. Menos 0,5 com menos 0,5 dá um quanto, pessoal? Dá quanto? Ou menos meio com menos meio, dá quanto? Menos 1. Menos 1, né? Lembrem disso. Não vai anular aí, pessoal. Não vai dar zero porque menos meio com menos meio, hein? E não vai dar um positivo porque a gente está juntando. Menos 1, x ao quadrado, mais 40x, menos daqui, ó, menos 20, menos 20 vai dar, menos com menos dá mais, ou seja, dois sinais negativos, fica positivo. Então, menos 20 com menos dessa parte aqui de fora vai dar mais 20, então 40x mais 20, mais 60x, e o menos daqui de fora, novamente, com mais 500, vai dar menos 500. Dúvidas aqui, pessoal? A internet está terrível hoje? Aí sim, hein? Tudo para ajudar, né? Ai, que dureza. Mais nada, pessoal? Tudo certo? Certo. Professor, acho que eu vou entendendo melhor como passar. Aí. Beleza. Mas já deu uma clareada, assim. Tá, se não ficou claro ainda, é só me chamar. Só falar, não tem problema não. Porque às vezes a gente fica pensando que mais pra frente vai melhorar e às vezes só complica. Então, não guarde não. Ah, não entendeu o que está acontecendo? Volto aqui e eu tento colocar de uma outra maneira. Porque o que eu estou fazendo aqui? Não é uma formulazinha. A única coisa que a gente viu como formulazinha
na verdade, nem é uma fórmula, é um modelo que representa uma expressão algébrica geral do segundo grau, que é aqui que levou a gente a construir essa função aqui, por exemplo, que é essa daqui, ó, ax mais b. Fora isso, não tem nenhuma formulazinha aqui ainda, né? Vamos ter alguma formulazinha a usar ainda neste exercício aqui? Vamos. Mas não é nesse daqui, ó. Aqui a gente só está fazendo manipulação algébrica. O que eu estou falando o que eu quero dizer quando eu falo manipulação algébrica? Estou usando propriedades aritméticas e agrupando os termos semelhantes. O que são os termos? São aquelas partes com letras e números separados por somas ou diferenças. Então aqui, ó, o que eu posso agrupar algebricamente? Coisas iguais. Opa, nem pode ser igual aqui, né? O professor está copiando errado, aí fica confuso mesmo. Falta a parte, né, professor? Não copia reto. Ah, não, tá ali. Nossa, sumiu, eu achei que não estava aqui aparecendo. Então aqui, ó, partes semelhantes. Menos meio x ao quadrado com outra quantidade de x ao quadrado. Ah, precisa ser meio igual a esse aqui na frente? Não. Mas esse termo aqui, ó, x ao quadrado, eu só junto com x ao quadrado. Veja que eu não juntei x com x ao quadrado aqui, ó. Só junto x com x. E aquele termo que não tem x, eu só junto com o que não tem x, que é a parte numérica totalmente conhecida. Por isso que eu fiquei com essa expressão aqui. Menos meio x ao quadrado mais 60x menos 500. Tá bom? Então, observem que aqui eu tenho as três funções. Função receita, em azul, função custo, em preto, e a função lucro, em vermelho aqui. Aí pede o intervalo onde o lucro total é positivo. Pois bem. Agora a gente vai entrar em algumas outras propriedadezinhas de uma função que a gente nem viu ainda, né? Então vamos pegar e vamos usar o GeoGebra para nos auxiliar. Vamos colocar essa função aqui, ó, menos meio x ao quadrado mais 60x menos 500. Então aqui eu vou colocar 0,5 x ao quadrado mais 60x mais 500. E aqui, ó, botar uma escala diferente. Coloquei uma escala de 1 para 100, tá vendo? Aí, 1 para 10 eu acho que fica melhor, né? Deixa eu ver. Não, acho que... Não, vai ficar 1 para 100, vai ficar bom. Eu vou dar um zoom. Então veja que eu mudei a escala dos eixos, que é o que eu posso fazer também, ó. E aí... eu posso enxergar melhor esses elementos aqui. Então veja, aqui eu tenho uma função do segundo grau, uma parábola, essa parábola voltada para baixo. Veja que ela cruzou em alguns pontos aqui os eixos. Cruzou aqui o eixo horizontal nesse ponto, cruzou aqui nesse ponto o eixo vertical, tem esse outro ponto aqui, que é onde ela para de crescer e começa a cair da esquerda para a direita, né? Começa a decrescer em Y, e tem esse outro ponto aqui, ó. Então veja que clicando em cada um deles a gente já viu o nome que ele recebe. Esses dois aqui, quando ela cruza o eixo horizontal, são as raízes. Esse daqui é o extremo, e esse daqui é a intersecção com o eixo Y, né? Isso daqui são as características puras da função. No contexto do exercício, elas têm um significado maior ainda.
No contexto aqui a gente está plotando a função lucro, né? Função L de x. E o que é a função lucro? Tem de característica que a gente pode observar. Então vejam, nesse ponto aqui, ó, eu tenho o segundo resultado que representa a coordenada na função lucro, dando 0. E aqui lucro dando 0. A primeira informação está associado a x, aos valores de x, né? Então vejam aqui, eu tenho um conjunto de valores. Opa, aqui não é menos meio, né? É menos 1 aqui, né? Isso. Menos x ao quadrado mais 60x mais 500. Essa é a função menos 500. Eita, lelê! Agora sim, pessoal. Pronto. Agora eu posso dizer alguma coisa aqui a respeito do lucro com um intervalo, né? Mas ainda eu tenho todos os pontos característicos aqui ó, da função. Aqui eu tenho a intersecção com o eixo y, aqui a raiz, aqui também outra raiz e aqui o externo. Então vejam, nas duas raízes, o que eu tenho? Tanto nessa quanto nessa. Segunda informação numérica é igual a 0. O que significa a segunda informação numérica? É resultado para o conjunto dos f's, né? Conjunto dos eixos do eixo vertical, ou seja, o valor numérico de movimento acima ou abaixo. Está dizendo aqui que eu movimentei 0 unidades. E aqui também, ó. Então o que eu quero dizer com isso? Esse movimento representa um número ali que está associado ao meu lucro. Então no caso, nesse contexto, o meu lucro que está aqui no eixo vertical vale 0. E o que é o primeiro resultado? É a quantidade de itens produzidos, 10 ou 50, que me dão um lucro igual a 0. E veja que qualquer valor que eu pegar aqui no meio, né, vai ter um valor com um lucro positivo. Qualquer valor antes do 10 para x ou depois do 50 para x vai ter um correspondente em y negativo, ou seja, vai ter um lucro negativo. Então, se eu for analisar essa função, onde é o intervalo que eu tenho lucro positivo? Entre 10 e 50. Veja aqui, ó, que esse lucro aqui, ó, só para pegar um ponto, o valor x igual a 30 tem lucro 400 positivo, né? Mas aí vocês devem se perguntar, tá, professor, mas como é que eu calculo esses pontos aí? Aí sim, tem algumas formulazinhas para se lembrar quando se calcula. Então, observem a forma de uma função do primeiro grau, do segundo grau em mais detalhes. Por que ela é chamada de função do segundo grau? Porque o maior grau, ou maior expoente da incógnita, ou da variável, no caso x, é 2. Então é ele que caracteriza o grau da função polinomial. Então aqui eu tenho uma função de segundo grau e eu tenho os coeficientes de cada termo. Do termo ao quadrado, do termo linear, o termo x, e do termo independente. Então, se eu tiver uma expressão do segundo grau de maneira geral, e eu representar uma associação com uma f, ou seja, com outro conjunto, eu sei que eu posso escrever a função do segundo grau assim: ax ao quadrado mais bx mais c. A, b e c são os coeficientes, respectivamente, desses termos que vocês estão visualizando ao lado deles. A é o coeficiente do termo quadrático, b é o coeficiente linear do termo de primeiro grau, e c é o coeficiente do termo independente. Oi? Não é menos c? Não, porque aqui, na verdade,
o B, o A e o C podem ser qualquer valor, positivo ou negativo. Ó, tanto que eu tenho dois aqui, positivos, negativos, né? Aqui, quando eu vou representar, eu não represento o sinal porque ele acompanha o coeficiente e não a operação matemática envolvida. Então, A, B e C podem ser quaisquer valores reais. Ele pode ser positivo, negativo, raiz quadrada de um número, ou seja, irracional, fração, com detalhe de A ser diferente de zero. Por quê? Porque se A for igual a zero, ou seja, se esse cara aqui for zero, 0 vezes x quadrado dá zero, não tem o termo x quadrado, então não é uma função de segundo grau. Né? Então, se eu tiver um coeficiente negativo, na hora que eu fizer aqui, ó, por exemplo, se o C for negativo, tá, mais menos 500 vai dar menos 500. Então, o menos vai com o coeficiente. Tá? E aí, então, tendo esses coeficientes, A, B e C, vou escrevê-los novamente aqui. Eu posso encontrar aqueles pontos relacionando alguns ou todos esses coeficientes. Quais pontos que eu estou mencionando? Esses daqui, ó. Esses daqui. Então, quando eu vou calcular a raiz, os valores de x que levam no resultado f igual a zero, porque a raiz é isso, né? Eu já tenho a informação, um pedaço da informação. Quando eu falar em raiz, ou raízes, eu sei que é um x que leva no resultado zero. O valor para f aqui, que é a segunda coordenada. Então, como é que eu encontro as raízes, os valores de x que levam a zero numa função de segundo grau? Eu uso uma formulazinha que vocês adoram para encontrar até duas raízes, como a gente viu ali no gráfico. Usa a fórmula de Bhaskara, menos b, mais ou menos raiz de b quadrado, menos 4, vezes a, vezes c. Tudo isso dividido por 2 vezes a. Então vejam, à direita aqui da formulazinha, vocês estão vendo algum número, alguma letra x? Vou dar um zoom aqui, ó. Vocês estão vendo alguma letra x aqui à direita, pessoal? Não. Não. Então não vão inventar de colocar x onde não tem. Não ponham. Aqui só entra número. Que números? Os coeficientes. Então por isso que a gente identifica quem é o A, quem é o B, quem é o C. São eles que a gente coloca aqui, ó. Aqui a gente coloca junto com o A, o B e o C o sinal deles, tá? Então neste caso aqui, ó, vamos olhar a expressão do lado aqui, ó. Olhem só. Vou diminuir aqui um pouquinho. Olhem essa expressão ao lado aqui, essa função de segundo grau. Quanto vale o coeficiente A dessa função lucro aqui, pessoal? Menos 1 por cento. Menos 1. Quanto vale o B? 60. E o C? Menos 500. Exatamente. Então, não tem nenhum x ali nessa identificação. Então, não vamos inventar x na direita ali da fórmula de Bhaskara. Então, quando eu fizer aqui a identificação A, o A vale menos 1.
Eu falo menos 1 e escrevo 1. Aí já ajuda, né? O raciocínio. A vale menos 1. B vale 60. E o C vale 500. Quando eu fizer a substituição, menos 500, quando eu fizer a substituição, para encontrar as raízes desse caso particular aqui, ou seja, aqui eu vou encontrar as raízes da função L. Então, o que eu vou fazer? Eu vou substituir os valores na ordem que estão ali. Ó. É menos B, então vai ser menos 60. Vou colocar o que eu não substituir na formulazinha, eu vou colocar em vermelho, que continua da fórmula, tá? Mais ou menos raiz de B ao quadrado. Quem que é B? 60 ao quadrado menos 4 vezes A. Quanto vale o A? Menos 1. Então vou colocar um parênteses, porque eu estou multiplicando menos 4 por menos 1, vezes C, que é menos 500. Tá? Então veja que os de azul foram os valores que eu substituí na fórmula, os valores dos coeficientes. Tudo isso dividido por 2 vezes A. Quanto vale o A? Menos 1. Então eu vou colocar parênteses aqui também. Dúvidas aqui no caso da substituição, pessoal? Certo, professor. Sem dúvidas, professor. Tá vendo? Só fiz aqui a substituição dos coeficientes. Então não tem como não descobrir isso. Vou descobrir um número para eles. Tá? Então aqui a gente vai poder encontrar até 2 números. No caso a gente vai encontrar 2 porque a gente já viu aqui, ó. Tem que bater, tem que ser 10 para x e o outro 50 para x. Ambos associados ao zero. Tá vendo? Então a gente já viu isso aqui, já estamos visualizando. E a gente tem que constatar esse mesmo valor aqui. Tá? Então, vamos lá. Fazendo a continha aqui. Agora com uma cor só, eu já vou fazer os cálculos, tá? Eu não preciso mais ficar acompanhando com 2 cores. Menos 60, mais ou menos, a raiz quadrada de B quadrado, não é 6 ao quadrado. Se fosse 6 ao quadrado, daria 36, mas é 60. 60 é 10 vezes maior do que 6. Então, ao quadrado vai ser 100 vezes maior, porque 6 vezes 10, se eu pegar e separar, 6 ao quadrado 36, 10 ao quadrado 100, então 60 ao quadrado, 3.600. Menos 4 vezes menos 1 dá mais 4, vezes menos 500, estou fazendo essas 3 continhas aqui, tá? Ó, esses 3 aqui, ó, já fazendo a regrinha de sinal deles, tá? Então, menos 4 vezes menos 1 dá mais 4. Mais 4 vezes menos 500 dá menos 2.000. Então, aqui eu vou colocar, ó, menos 2.000. Dentro da raiz quadrada, esse pedaço. Tudo isso dividido por menos 2. Então, aqui eu vou ficar com x1, x2 igual a menos 60, mais ou menos 3.600 menos 2.000 dá 1.600. Raiz quadrada de 1.600 dá 40. Eu vou colocar aqui então, extraindo da raiz quadrada 40 dividido por menos 2. Veja que aqui no meio, ó, eu tenho 2 operações matemáticas. Está compactado ali. Vocês conseguem fazer mais e menos ao mesmo tempo? Vocês conseguem usar as 2 operações que eu coloquei a setinha ali ao mesmo tempo? Não. Elas só estão representadas daquela maneira porque uma hora você soma, outra hora você subtrai. É só para carregar ali junto na representação, e a hora que você for fazer a separação,
Lembrar que uma é somar com o que está dentro da raiz, com o resultado da raiz quadrada, e outra subtração com o resultado da raiz quadrada. Então aqui a gente quebra em dois casos, tá? Que vão dar as duas raízes, né? Uma você vai somar, menos 60 mais 40 sobre menos 2. E outra você vai subtrair, menos 60 menos 40 sobre menos 2. Isso daqui vai resultar menos 60 mais 40 dá menos 20. Menos 20 sobre menos 2, menos com menos dá mais, 20 por 2 dá mais 10. Menos 60 menos 40 dá menos 100. Menos 100 dividido por menos 2, menos com menos dá mais, 100 por 2, 50. Achamos os dois valores para x. Gente, esses valores são para x, hein? Para x. X é a primeira coordenada do par ordenado. A primeira é x, a segunda é f. Então não vai juntar aqui e falar, é o par 10, 50. Mas como você faz isso, gente? Pegou, fez tudo bonitinho aqui, aí vai juntar dois valores de x para montar o par ordenado? Não dá, né? Valores de x. Esses valores de x vão no zero, estão associados ao zero. Você encontrou números que chegam no resultado zero. Então aqui o par é 10, 0. E aqui o par é 50, 0. Tá? Bhaskara serve para isso. É quando você pega esta função e iguala ela a zero. Por que você iguala a zero? Porque você sabe que os pontos da função que atravessam o eixo horizontal tem coordenada f, 0. Ou seja, tem segunda informação, movimento na vertical igual a 0. Em qualquer lugar no eixo. Não só para esse caso aqui dessa função, mas qualquer função. Cruzou o eixo, segunda informação é 0. Tá bom, pessoal? Dúvidas aqui? No cálculo da raiz. Tranquilo, professor. Opa, beleza, então vamos lá. Então veja que eu tenho mais algumas características da função aqui. Outro ponto fácil de identificar é esse daqui, ó. Intersecção com eixo x. Por que é fácil de identificar? Porque é onde onde a parábola atravessa o eixo vertical. E quando ela atravessa o eixo vertical, veja que é só movimento acima ou abaixo. Não tem movimento à esquerda ou à direita. Se não tem movimento à esquerda ou à direita, ou seja, não andei nada à esquerda e não andei nada à direita, ou seja, não andei nada na horizontal. Por isso que eu tenho aqui, ó, sempre valor igual a 0. Movimento na horizontal é movimento para x, e no caso aqui, para encontrar a intersecção com o eixo horizontal, basta colocar x igual a 0 na função. Então vamos lá, vamos voltar na função aqui, ó. Então aqui. Intercepto do eixo y significa que o x é igual a 0. Então basta vir aqui calcular f de 0. No caso ali da função é L de 0, né? Lucro quando x é 0, ou seja, quando eu não produzir nada, qual é o lucro? Lucro inicial, né? Então, vamos ver o lucro inicial, né? Está dizendo que tem. Então vem aqui, ó, nessa função em destaque, ó, em vermelho. Eu vou olhar ela para fazer o cálculo aqui, substituindo x igual a 0 nela. Então, aqui vou ficar com menos, estava lá, mas na função 0 ao quadrado, mais 60 vezes 0, menos 500. 0 ao quadrado dá 0, 60 vezes 0 dá 0. Então o lucro quando eu não produzir nada
É um lucro que todo mundo gosta, um lucro negativo. Ou seja, se eu lucrei negativamente, tem um prejuízo, né? Lucro de menos 500. Faz sentido, né? Não produzi nada, não vendi nada. Óbvio que eu não vou ganhar nada, né? E ainda tenho prejuízo. Porque eu tenho custos iniciais, lembram disso, tá? Se eu tenho custo fixo, vou ter prejuízo, mesmo não produzindo nada, tá? Então esse ponto aqui, ó, a partir desse valor menos 500, partindo do valor zero, que a gente colocou aqui, ó, a gente escolheu x igual a zero, movimento na horizontal, não andei nada. E aqui andei menos 500 na vertical. É o intercepto do eixo y, que é esse valor aqui. Tá? Então veja, intersecção com o eixo y, no caso, me dá lucro para a produção de 0 unidades, ou seja, qual o valor inicial ali do meu lucro, quando eu não produzo nada, no contexto do exercício. E por fim, tem um outro ponto importante, que é esse chamado de extremo aqui, ó, que matematicamente na parábola ele recebe um nome específico, que é chamado de vértice. Então o vértice é esse cara. Por que ele é chamado de extremo? Porque aqui, ó, é o pico da função, o valor máximo que ela assume. E ela assume esse valor de 400 de lucro quando eu tenho 30 unidades sendo produzidas. Então x igual a 30 é a quantidade de unidades, 400 é o lucro obtido quando eu tenho 30 unidades produzidas. Como é que eu encontro ele? Então o vértice ou extremo também é chamado de vértice. A gente encontra assim: a coordenada x é menos b sobre 2a e a coordenada y menos delta sobre 4a. Ah, professor, o senhor estava enganando a gente, né? Lembra que eu tinha delta lá na minha fórmula de Bhaskara e o senhor nem mostrou, hein? Tudo bem, pessoal. Quem viu o delta lá pode continuar vendo o delta. Lembrando que o delta é só uma representação para agrupar um monte de termos aqui, que é o b quadrado menos 4ac. Só isso, tá? Para fazer o cálculo, você tem que usar b quadrado menos 4ac. Não tem jeito, tá? Então, se você usa para o x, para encontrar x do vértice menos b sobre 2a, então você vai fazer menos 60 sobre 2 vezes menos 1. Isso vai dar menos 60 sobre menos 2, que dá 30. Tá aqui, ó. B, A. Mesma coisa, estou falando dessa função particular aqui, tá? Deu 30, que é já o pedaço que a gente tem aqui, ó. Olha lá. 30. E aqui, se eu calcular na mão a coordenada y, menos delta sobre 4a, ou b quadrado menos 4ac, que é 60 ao quadrado menos 4 vezes menos 1 vezes menos 500. A gente já fez essa conta, né? Lembra disso? Sobre 4 vezes menos 1. Quem que é essa conta de cima? É o que está dentro da raiz quadrada aqui, ó. Aqui, ó. B quadrado menos 4 vezes A vezes C, ó. O delta entra aqui também, né? A gente troca isso aqui. Quem viu Bhaskara assim? Menos B mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2A. Esse cara é o que se chama de delta. Então, ó, já fiz a conta, não preciso fazer de novo. Vou aproveitar aqui, ó. Quanto que deu B quadrado menos 4AC? Essa diferença aqui, ó, não vai botar o menos 40, hein?
É só o que está dentro da raiz, o delta. 3.600 menos 2.000 dá 1.600. Eu vou colocar aqui, ó. Aproveitar a conta, né? Para que fazer de novo? Para que sofrer? Menos aqui 1.600 dividido por... Vou esquecer o sinalzinho aqui. Menos 1.600, que é menos delta, né? Dividido por menos 4. 4 vezes menos 1 é menos 4. Menos 1.600 por menos 4, 16 por 4 dá 4. Menos com menos dá mais, então aqui fica 1.600 por 4, que dá 400. Que é o outro par que eu tenho ali. Tá? Olha lá, 30.400 é o par ordenado. E aí se eu quiser, professor, mas tem como eu fazer isso aqui dentro do GeoGebra? Tem, ó, só vir aqui, ó, tudo aquilo que a gente fez, é só clicar aqui, ó, em pontos especiais. Pum, ele já mostra para você aqui, ó. Raiz, 10 0, 50 0, extremo, 30.400, intersecção, 0.500. Olha que bonito, só para a gente confirmar. Voltando aqui, só para mostrar para vocês de novo, vem aqui, né, tem aqui pontos especiais que já estão listados, né? Vou apagar, ó. Voltar de novo. Pontos especiais. Já apareceu. Tudo bem, pessoal? Perguntas até aqui? Parar um pouquinho para vocês processarem, conversarem a respeito daquilo que a gente fez até agora. Estou tentando assimilar as informações, professor. Pode falar. Para quem não lembra muito, né, isso daqui é praticamente um bimestre. Chinês com grego. Um bimestre, ou pode ser até 2 bimestres de um ano letivo em matemática. Né? Pessoal, faz tanto tempo que eu terminei, que eu vou te contar, viu? Entendo. Faz parte. Tá carregando, Daniel? Falando agora que nem a Dani. Meu cérebro tá carregando, professor, tá carregando, mas carregando. vai como se fosse um recém-nascido, entendeu? Então, acho que minha cabeça tá nascendo, meu cérebro tá nascendo agora com matemática. Tá bom. Se é como um recém-nascido, tá ótimo, porque aí a agilidade para absorção, para aprendizado como recém-nascido é rápida. Então, que seja assim também essa parte de aprendizado. Abençoa, vai. Olha mais bênçãos. Isso aí. Então vejam, o que eu coloquei para vocês são todas as ferramentas que eu poderia colocar separadamente dentro de um contexto de funções do segundo grau, só que eu apliquei aqui num contexto de funções desse exercício. Um exercício aqui de economia, que eu tenho aqui lucro, custo, demanda, receita. E aí a gente pode brincar um pouquinho com as características aqui, né? O que é o intercepto? É o valor onde eu encontro lá o lucro quando eu não produzo nada. Lucro de menos 500 ou prejuízo. O que é o extremo? É a quantidade, eu encontro a quantidade que me leva ao lucro máximo. Ou seja, se eu produzir 30 unidades, eu tenho lucro máximo de 400 unidades monetárias. É isso. Não tem nenhum lucro maior que esse. Posso produzir mais quantidades, não vou conseguir mais lucro do que isso. Está me dizendo aqui o comportamento da função. Tanto que com 50 unidades produzidas, eu tenho ali um empate, né? Receita e custo. Não produzo, não ganho mais do que o que eu arrecado. Não ganho mais do que o que eu gasto. Então fica igual ali, fica empatado. Aqui, no caso, as raízes me informam isso, né? Os pontos de nivelamento, onde eu tenho ali equilíbrio nas contas. Tá bom? E aí,
Agora eu posso analisar aqui, ó, qual é o intervalo onde o lucro total é positivo? Bom, são entre os pontos de nivelamento, né? Entre 10 e 50 para x, né? No intervalo aqui para x, olhando na horizontal, maiores que 10, menores que 50. Então, posso olhar assim, ó. Lucro é maior que zero quando x está entre 10 e 50. Não vale colocar igual ali para 10 nem igual para 50, porque quando é igual a 10 e igual a 50, eu tenho lucro igual a zero, né? E aí, se eu quisesse daqui, ó, o preço que deve ser cobrado para maximizar o lucro. Então, veja, o que é o lucro máximo? O lucro máximo é quando eu estou aqui no extremo, ó. Quem me leva ao lucro máximo de 400? X igual a 30. Se eu vender 30 unidades, quanto que é o preço para essas 30, para cada uma dessas 30 unidades? Vem aqui, ó, e verifica isso na função preço, substituindo 30 aqui no lugar do x. Então, para maximizar o lucro, x igual a 30, para x igual a 30, que é onde ele tem o lucro máximo, preço para 30 é igual a menos meio vezes 30 mais 40. Ou seja, menos 15 mais 40 que é igual a 25. Professora, essa parte eu não entendi. Vamos lá, vamos retomar. Então aqui, ó, ele pergunta o preço a ser cobrado. Quando? Quando eu tiver um lucro máximo. Onde eu tenho um lucro máximo? Então veja, a minha função lucro, ela é variável. Ela varia o lucro de acordo com quantos itens são produzidos. Observa aqui no gráfico. Se eu produzo 10 itens, o meu lucro é zero. Se eu produzo 20, o meu lucro é aqui. Se eu produzo 30, meu lucro é aqui. 40, meu lucro é aqui. 50 é aqui. Não vou falar nem depois e nem antes, porque estou falando de prejuízos, né? Então, onde eu tenho o lucro máximo, ou seja, o maior lucro possível? Em qual região dessas visualmente? Vocês concordam que é nesse lugar aqui, no ponto C? Que é o ponto mais alto da curva? Que me leva aqui no valor 400, ó. Todos os outros são menores do que esse lugar aqui, ó. Aqui, ó, tá próximo do 500. Os outros estão mais baixos aqui. Não é? Então, quanto é o valor ou quantas unidades devo produzir para ter o lucro máximo? Quem é o ponto associado a este lugar aqui, ó, no lugar C? Ponto C é o extremo, tá aqui, ó, 30 a 400. X igual a 30, L ou a F aqui igual a 400. Ou seja, quando eu tenho um lucro de 400 unidades monetárias, quantos itens foram produzidos? 30. Então, a quantidade que me leva ao lucro máximo é 30. Tudo bem até aqui? Tudo bem. Mas eu não quero a quantidade, eu quero o preço. Então, vou lá no preço. Função preço é a função demanda. O preço não é fixo, não é só R$40 cada item. Não é 40 unidades monetárias cada item. O preço varia de acordo com a quantidade de itens. É menos meio vezes a quantidade de itens mais 40. Neste caso, a quantidade de itens é 30. Por que eu peguei 30? Porque eu estou usando o 30 associado
Porque eu sei que ele está associado ao maior lucro possível, que é isso que eu quero saber. Qual é o preço quando o lucro é o máximo? Então, vou lá e substituo na função preço, na função demanda, o valor 30 no lugar do x. Menos meio vezes 30. Isso aqui, se eu multiplico menos meio por 30, ou 30 vezes 1, 30, dividido por 2 dá 15. Com esse sinal, menos 15. Menos 15 mais 40, 25. Então, o preço cobrado quando eu tenho 30 unidades é de 25 unidades monetárias. Ah, entendi. Agora entendi. Maravilha, que bom. Mais alguma pergunta, pessoal? O cérebro está carregando. Calma. Vamos lá, então. Vamos para esse aqui, ó. Vou dar um tempinho para vocês refletirem sobre esse. Um grupo de estudantes dedicado à confecção de produtos de artesanato tem um gasto fixo de 600 unidades monetárias e, em material, gasta 25 unidades monetárias por unidade produzida. Então veja que tanto 600 quanto 25 está associado a gastos. Um é gasto fixo e o outro é gasto por unidade produzida, ou seja, gasto variável. Cada unidade produzida, cada unidade confeccionada será vendida por um preço de 175 unidades monetárias. Considerem unidades monetárias, se quiserem, para facilitar a leitura de vocês, reais, tá? É que não está com dinheiro específico de algum país, só isso, tá? Mas é isso, tem a venda de cada item, que é 175, tem ali os gastos, fixo e variável, e aí pede para vocês determinarem quantas unidades os estudantes terão que vender para obter um nivelamento. Ou seja, custo igual a lucro, custo igual a receita, ou lucro igual a zero. Quantas unidades os estudantes terão que vender para obter um lucro de 450? Então, vocês sabem que tem que ter a função lucro aí. Montem a função custo, montem a função receita, e aí vocês depois montam o lucro. Vou dar um tempo para vocês pensarem a respeito disso. Vou abrir o meu microfone aqui. Daqui 15 minutinhos.
E aí, pessoal, conseguiram desenvolver alguma coisa? Eu não, professor, mas eu estou tentando. Querem mais um minutinhos? Particularmente, eu prefiro que o senhor explique para eu entender no que eu errei. Vamos então resolver esse daqui. Antes que acabe o nosso tempo. Aí depois os demais, como já estão disponíveis para vocês com as respostas, vocês podem fazer aqui, ó, tudo com resposta aqui, tá? Vamos lá. Então vejam, eu tenho aqui confecção de produtos dado por uma regrinha de custo, relacionando o fixo mais o variável dessa maneira. 600 é o custo fixo mais 25 de custo variável por unidade produzida. Se a minha unidade produzida for representada pela letra X, então eu consigo encontrar aqui um gasto variável de acordo com a unidade produzida. 25 vezes a quantidade de itens produzidos, ou seja, X. Então, antes de encontrar aqui quantas unidades os estudantes terão que vender para obter o nivelamento, eu preciso encontrar sobre quem eu vou fazer esse nivelamento. Então, função custo. Custo total vai ser 25 vezes x mais 600. 600 fixo, independente de ter alguma quantidade de x produzida, ou seja, coloquem ali x igual a zero. Vai dar só 600, né, nessa função. E para cada quantidade a mais produzida, gasta-se 25 de material, além dos 600. A função receita, ela é obtida a partir do preço, vezes o item produzido. E aqui o preço é fixo, vezes a quantidade de itens produzidos, ou seja, 175, que é o preço, vezes x. Essa é a minha função receita. Dúvidas aí aqui em cada uma delas, pessoal? E aí, maravilha. E aí então, aqui em relação às unidades, para quantas unidades eles terão que vender para obter o nivelamento, ou seja, para obter um equilíbrio entre aquilo que se arrecada e aquilo que se gasta, então significa que eles têm que ser iguais, né? Nivelamento se atinge quando o lucro é igual a zero, que é a mesma coisa que receita igual a custo. Logo, eu vou ter aqui 175x igual a 25x menos 600. Ou ainda, juntando x, 175 com o 25, vamos passar para o mesmo lado os números, os termos que tem x, 175x menos 25x igual a 600. 175 menos 25 dá 150x. E aí, para encontrar o valor de x, passo 150 dividindo 600.
simplificando, 60 por 15 a 4. Ou seja, os estudantes têm que vender 4 unidades para que a receita cubra os custos. E aí você não deva nada. Tudo bem, pessoal? Tudo bem, só um detalhe. Que bom. Mas escolha a minha. Ótimo. Mais algum comentário, pessoal? E aí pergunta-se, quantas unidades os estudantes terão que vender para obter um lucro de 400 unidades monetárias? Bom, para saber, ou para saber a quantidade que eles deverão vender para obter um lucro de 450, preciso ter a função lucro, que nada mais é do que a diferença entre receita e custo. Então, só complementando aqui, montando a função lucro, que é receita menos custo. Então eu vou ter 175x menos 25x mais 600. Vai ser então 175 menos 25 vai dar 150x menos 600. Essa é a minha função lucro. E aí, para obter um lucro de 450, associa o lucro a 450, e aí eu fico com 150x menos 600 igual ao resultado que se quer, 450. Ou seja, eu quero chegar no 450. Então, que x que eu coloco ali, multiplico por 150, subtraio 600 unidades dele e chega ainda num resultado de 450. Né? Então, resolvendo essa expressão, eu vou ficar com 150x, isolando a parte desconhecida do que eu conheço, junto 450 com 600, vai dar 1050. E aí, x eu encontro fazendo a divisão de 1050 por 150. Isso daqui dá 7. Ou seja, os estudantes precisam vender 7 itens de artesanato para ter um lucro de 450 unidades monetárias. Perguntas? Tô aqui ainda passada como um único erro de sinal faz uma bagunça inteira. Faz, né? Mas acontece. Nossa Senhora. Tem uma única coisa de trocar um número faz uma outra bagunça. Mas é um detalhezinho só. Se o raciocínio de montar, de estruturar está correto, é uma questão de atenção na aritmética, na hora de identificar ali o que fica com o que, né, em relação aos sinais, quando se passa para um lado da igualdade, quando se está subtraindo uma expressão da outra, principalmente aqui nesses casos. Ó, vejam que eu coloquei um parênteses justamente para destacar aqui, ó, é a receita menos todo o custo, e não só menos uma parte do custo, que é o variável. Ainda assim, eu ainda sinto que eu confundo algumas coisas, sabe? Em questão de como eu posso dizer, lógica. Tudo bem. Às vezes eu misturo os números de onde vai cada local. Entendi. Nada que a destreza, ou seja, fazendo mais exercícios, repetindo mais vezes, te auxilie nessa construção. Mais algum comentário, pessoal? Sugestão?